Oi gente, meu nome é Letícia e eu vim aqui falar para vocês sobre as plantas ginoespermas. Do grego, gino significa nu e esperma significa sementes. Isso já dá a característica principal das plantas ginoespermas, que é sementes nuas. Mas por que sementes nuas? Porque elas possuem sementes, mas elas não possuem frutos. Nisso, as sementes ficam desprotegidas, sem o fruto para proteger elas, como a gente costuma conhecer. A característica das plantas ginoespermas são que elas possuem vasos condutores. O que são esses vasos condutores? São muito parecidos com as nossas veias. Só que nas plantas elas são responsáveis por conduzir água, que é o xilema, e o floema, que é responsável por conduzir substâncias orgânicas. As plantas também são conhecidas por seu grande porte e também pela sua reprodução, que não precisa de água, mas isso eu vou explicar mais lá pra frente. Agora a gente vai falar um pouquinho das estruturas corporais das ginoespermas. Elas são como geralmente todas as plantas, que possuem folha, caule e raiz. Mas o que se diferencia delas são justamente os vasos condutores, porque elas são plantas vasculares. Aí aqui a gente pode ver direitinho as folhas, o caule e a raiz. E aqui embaixo a gente vê as sementes. Só que não dá pra ver muito bem porque eu pensei que a imagem fosse puxar, mas enfim, não deu. Mas qualquer coisa eu coloco uma imagenzinha aqui pra vocês verem. Beijos, era só isso. Bom, como que ocorre essa reprodução? Como é que ela funciona? Na verdade, a araucaria, ela produz a pinha, né? A araucaria, o pinheiro, eles produzem a pinha. E diferentes das angioformas, elas são dióticas. Como é que é dióticas? É como se existisse um gênero feminino e masculino, que vão ser classificados como megaesporângio e microesporângio. Megaesporângio vai ser sempre feminino e microesporângio vai ser sempre masculino. Geralmente, os estróbilos masculinos, eles são menores. Ou seja, aquela pinha grande que a gente acha, na verdade, ela é um estróbilo, um esporângio feminino. E aquelas mais pequenininhas são masculinas. E seguindo o exemplo que eu dei, o exemplo da araucaria, a gente vai encontrar a pinha, o pinhão. O que é essa pinha, esse pinhão? A pinha, na verdade, ela é um estróbilo, ela é chamada de estróbilo, e o estróbilo, ele tem folhas chamadas folhas férteis. Que essas folhas férteis, na verdade, são o quê? São esporângios. Bom, e o estróbilo, o megaesporângio, eles vão ser sempre diploides. Mas aí a gente vai encontrar o megaesporo. O megaesporângio, ele vai se transformar num megaesporo, ou seja, ele vai sofrer meiose e vai se tornar haploide. E nisso, ele vai se transformar naquele megaesporo. Esse megaesporo, ele sofreu meiose. Ele era um esporângio e sofreu meiose. Nisso deu a origem a 4 esporos. Só que 3 desses esporos vão ser inviáveis. Eles não vão ser compatíveis com a vida. E só um deles vai ser viável à vida. Ou seja, só um deles vai se transformar num gametófito. Mas nisso aqui que eu tô falando é o estróbilo feminino, como acontece no feminino. Então, só um desses vai dar origem a um gametófito. Se só um deles dá origem a um gametófito, significa que é o quê? Um estróbilo feminino. Se tiver os outros são inviáveis, os outros 3 são inviáveis, sofreu meiose, os outros 3 são inviáveis. Então aí a gente vai saber que se vai se tratar de um megaestróbilo, de um megaesporângio feminino. Bom, então esse megaesporo que sofreu meiose, 3 desses vão ser viáveis e só um vai ser viável. Só um vai dar origem ao gametófito, que agora vai se chamar de megagametófito. E ele vai receber os nomezinhos, desenvolvimento endospórico do gametófito. Por que desenvolvimento endospórico do gametófito? Endo vem de dentro, ou seja,
essas gametas eles vão ser produzidas dentro do esporo. Vão ser produzidas dentro do esporo e elas jamais vão abandonar as folhas férteis. Bom, e do mesmo jeito que aconteceu com o megaesporo feminino, com o estróbilo feminino, vai acontecer com o masculino. Só que agora ele vai receber outro nome. Como eu tinha falado, o estróbilo masculino ele é menor, ele é pequeno. Então agora ele vai receber o nome de microesporo. Então esse microesporo vai ser do mesmo jeito, vai ter o estróbilo e dentro desse estróbilo vai ter as folhas férteis. Essas folhas férteis vão ser chamadas agora de microesporângio. Na feminina é chamada de megaesporângio. Então, na masculina agora vai receber o nome de microesporângio. E esse microesporângio vai sofrer meiose do mesmo jeito, só que diferente do que aconteceu no feminino, as 4 células que vão ser originadas dessa meiose vai ser viável, vai ser compatível com a vida. Esse microesporo que foi gerado dessa meiose, esse microesporo dentro dele vão ter 2 células chamadas de célula generativa e célula vegetativa. E o conjunto desse microgametófito com esse microesporo vai ser chamado de grão de pólen. No estróbilo, no esporângio masculino, eles têm estruturas aladas, que servem para que quando o vento bata, essas estruturas que foram criadas deixem o grão de pólen cair. E com isso ele vai ser levado pelo vento. Quando esse vento bater e derrubar essas estruturas aladas, derrubar o grão de pólen, essas estruturas aladas vão fazer com que o grão de pólen caia, essa estrutura faz com que seja fácil do grão de pólen cair, esse vento vai levar o grão de pólen até a estrutura feminina. E como eu tinha falado, dentro desse grão de pólen, dentro dessa célula, tem outras 2 células chamadas de célula generativa e célula vegetativa. A célula vegetativa vai se transformar no tubo polínico. Esse tubo vai fazer com que a célula generativa passe e chegue até a oosfera. E ali vai acontecer a fecundação, né? E se transformar no zigoto, que vai dar origem à semente. Pelo vento, vai chegar à estrutura feminina, dali ele vai se formar o tubo polínico, aí vai ser fecundado as gametas, vai ser fecundada a oosfera, que vai se transformar no zigoto, que vai se transformar na semente. Ó, aqui todo o caminho, ó. A pinha masculina, grão de pólen, que vai ser carregado pelo vento, chega a pinha feminina, se transforma em semente. Essa semente, basicamente, a estrutura dela ela é chamada de embrião e em volta dela tem o endosperma. E essa estrutura todinha é chamada de semente. Então, quando aquela semente, aquela estrutura ali que foi criada, aquela sementezinha, que nada mais que o embrião e o endosperma, cair no chão, vai gerar vida, ou seja, uma nova planta. Se for uma araucária, vai nascer outra. Gente, meu nome é Diane e eu vou falar sobre as classificações das gimnospermas. Elas podem ser divididas em 4 tipos de filo. O primeiro filo, ele é representado pela Ginkgophytas, que possui apenas um único representante, que é o Ginkgobiloba, que ele pode ser tanto encontrado na China como no Japão, que é essa plantinha aqui. O segundo filo são as Ginotophytas, que são representadas pela Ephedra e pelo Gênetro, que é esta árvorezinha bonita. O terceiro filo ele é representado pelas Cicadófitas. Os vegetais do seu grupo são dotados de troncos não ramificados e as suas folhas são sempre penadas no seu ápice. E elas são dioicas. Um dos exemplos delas é esta beleza aqui, que são as cicas das ames, que é essa daqui. E o quarto e último filo são representados pelas coníferas. A Coniferófita é uma das mais importantes por ter um número maior de espécies. Dentre essas espécies estão a Araucária,
também conhecido como pinheiro do Pará, e dentre outros. Dá alguns exemplos de genoespermas. Primeiro, o pinheiro do Paraná. Bom, o pinheiro do Paraná, ele é uma planta bastante típica na mata araucária e ele também é encontrado em regiões do clima temperado. E quem mora no sul provavelmente conhece essa planta como pinhão. E também ela também é bastante conhecida como o pinheiro do Brasil. Tem também a taiga, que não é um genoesperma, ela é um bioma. Porém, nele tem 2 tipos de árvores que são consideradas genoespermas, que no caso é o cedro de Líbano e também o pinheiro. Tem também as cicas, que eles também são conhecidos como a palmeira de sagu, que ele se assemelha bastante com um coqueiro, só que pequenininho. E ele também tem as folhas em formato de coroa e ele cresce assim, se expandindo para os lados. E no meio tem tipo meio que um fruto, não é bem, meio que um fruto laranja amarronzado. Aqui o exemplo, é esse coisa que tem no meio da palmeira de sagu. E normalmente você encontra eles em jardins. É bem comum você ir num canto onde tem essas plantinhas. Tem também os pinos, que eles são vários tipos de árvores, inclusive as gigantescas cegonhas, não sei pronunciar direito, desculpa, eu já estiver falando errado. Mas enfim, elas são encontradas principalmente na América do Norte e também na Euroásia, Europa e Ásia. E elas também são de clima frio e temperado. Tem também as euprestes e as araucárias, conhecido aqui como pinheiro do Paraná. E tem também a ginkgo biloba. Ele é considerado um fóssil vivo e também um grande exemplo de genoesperma. Inclusive, é feito dessa árvore, das folhas dessa árvore, um chá bastante benéfico à saúde. Fiquem a dica, tá? Oi, gente, eu vou falar sobre a importância econômica e ecológica das gimnospermas. As gimnospermas são bastante utilizadas economicamente por conta das suas diversas utilidades. Um exemplo é o pinheiro, que dele é feita a extração da madeira, que é utilizado para a produção de papel, resina e verniz. Também, outro exemplo é o pinhão, que ele é uma semente da araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. As gimnospermas elas também são muito utilizadas como fatores medicinais. Um exemplo é a ginkgo biloba, que ela é uma planta originária da China, mas ela é muito utilizada no mundo todo por conta das suas propriedades medicinais. Da ginkgo biloba é retirada das suas folhas e sementes um líquido que é utilizado para tratamento de feridas no corpo, tonturas e dores no corpo. Um fator de curiosidade sobre as ginkgo bilobas é que elas, na China, são consideradas como um símbolo de paz, porque durante a explosão da bomba atômica na cidade de Hiroshima, elas sobreviveram, então lá eles consideram ela como um símbolo de paz. As gimnospermas elas também são bastante utilizadas para a ornamentação de jardins. Um exemplo são as cicas, que são plantas de alto valor comercial, que são plantas muito bonitas. Elas também são utilizadas para a produção de perfume, por conta dos seus extratos com fortes poderes aromáticos. Outro exemplo de plantas para ornamentação é o pinheiro, que na época de Natal em alguns países ele é utilizado como uma planta de decoração. A importância ecológica. As gimnospermas elas são muito utilizadas na questão do reflorestamento e para paisagismo. Elas são basicamente responsáveis pela flora e pela fauna à nossa volta, grande parte delas, né? E outro fator importante é que ela está muito presente na nossa atualidade, porque muitos produtos que nós utilizamos são basicamente extraídos delas. Um exemplo é os móveis de madeira, produção de perfumes e alimentos de sagu.